quando tudo tá escuro, ao invés de me espantar, de ficar inventando fantasmas com a minha mente, de me esconder embaixo do cobertor, farei como nessa música que a gente ouviu agora, Play Piano in the Dark. Vou tocar piano no escuro. É o melhor que eu tenho a fazer, porque às vezes a vida escurece, às vezes as coisas mudam, às vezes os cenários não são exatamente aqueles que eu esperava, que eu imaginava, que eu gostaria. Tem dias que você sai da cama louco para ver o sol, para ver o dia bonito, para ver o calor, para sentir o calor, para experimentar isso no seu fim de semana, e o dia é nublado, e o dia é chuvoso, e aí você pode ficar lamentando o dia inteiro em casa com uma boia nas mãos, chorando, dizendo, mas eu queria ir pro mar. Ou você aproveita e toca piano no escuro, e aproveita a escuridão, e aproveita a noite. A gente sempre está querendo segurança, e a gente sempre está querendo que o mundo corresponda aos nossos valores de segurança, aos nossos valores que de alguma maneira nos alimente a ilusória sensação de que a vida será exatamente sempre conforme eu quero. Esse cenário positivista que hoje é tão difundido em palestras motivacionais, em vídeos, em livros, em workshops, enfim. Pense positivo. Aliás, usando de maneira equivocada princípios da física quântica para tentar vender religião, para tentar vender autoajuda. E aí dizem, o olhar do observador modifica o objeto, que é verdade. Mas isso atrelado a uma confissão positiva, então olhe para o seu carro velho e pense em um carro novo, que aí você vai ter um carro novo na semana que vem, pulando uma série de etapas e, mais do que isso, suprimindo uma série de possibilidades de alimentar em mim valores que são maiores do que ter um carro novo, maiores do que ter uma roupa nova, maiores do que ter um trabalho legal. A vida é muito mais do que isso, mas é impressionante como essa mentalidade do mercado de valorizar o que se dissolve, valorizar o que acaba, valorizar o que não é, aumenta todos os dias, seja por esses exemplos que eu dei há pouco, seja até pela religião, seja até pela filosofia moderna que em alguns momentos é calçada por esse tipo de pensamento positivista, especialmente aquelas que são vinculadas a interesses comerciais e editoriais, enfim. E a gente vai criando uma mentalidade absolutamente frágil, que não sabe lidar com os conflitos e as mudanças da vida. Você sabe aquela criancinha que chora porque quer sorvete? Por que quer sorvete? Mas por que eu não posso comer sorvete? Por que eu não posso almoçar sorvete e jantar sorvete? Mas sorvete no café da manhã é bom, eu gosto de sorvete. E não vai entender o pai ou a mãe dizendo que há alimentos que são importantes, que há vitaminas, que há nutrientes que o corpo dessa criança precisa e que não dá para viver, apesar de ser bom, só de sorvete. Agora, o discurso da publicidade não pode dizer isso. Então, sorvete é bom, Danoninho vale por um bifinho e coisas do tipo, né? E a gente vai. Só que a vida não é assim. Hoje é muito mais vendável dizer você chegar lá, você é um vencedor, ser de sucesso, do que falar sobre a vida, do que falar sobre o que é, do que concordar que nem sempre as coisas são como são. Ou como gostaríamos que fosse, né? As coisas são como são, mas não são como gostaria que nós fôssemos, como nós gostaríamos que fosse exatamente. Não porque a vida é justa ou injusta, premia ou castiga, faz bem ou faz mal, dá tapa ou afaga. Nem uma coisa nem outra. Não há valores necessariamente morais nos acontecimentos da vida, sejam eles quais forem. Nós é que chamamos de bons ou de maus, de certos ou errados, de justos ou injustos. São valores nossos. O que é justo para a nossa sociedade hoje já foi injusto para as sociedades antigas e talvez não seja também para as próximas. As coisas vão mudando, os valores, as leis, a ética, a moral, tudo isso vai se modificando com o tempo. É claro que muda. As pessoas mudam, eu mudo, você muda. Agora, encarar tudo isso pode provocar em nós um profundo sentimento de insegurança, porque nós tendemos a projetar nossa segurança inocentemente, justamente naquilo que muda. Nos valores, na moral e nos bons costumes, na religião, nas ideologias ou, como hoje, no trabalho, no cargo, no bem, no dinheiro, e a gente vai projetando em tudo que é nada. A sabedoria intelectual um dia vai embora, a aparência deixa de ser, os corpos envelhecem, os amigos um dia se vão, o trabalho um dia se perde e tudo isso acaba. A minha crença deixa de ser, então o que sobra a não ser a vida que movimenta esse corpo e a vida que sou. Agora, as pessoas precisam dessa impressão de segurança e cobram isso de você.
Se você não se encaixar em nenhuma dessas caixas previamente construídas, geralmente claustrofóbicas, geralmente extremamente frágeis, se você não sente que cabe em nenhuma dessas caixas, logo você será qualificado por outra coisa, geralmente rebelde, mau, herege, ateu, e enfim, aí as caixas são outras, ainda que sejam caixas. Se você não couber naquelas que eu valorizo e que chamo de caixas virtuosas, que geralmente são muito parecidas com as minhas, é claro. Virtuosos são aqueles que têm as mesmas crenças que eu. O cara de fé é o cara que tem uma religião no mínimo parecida com a minha, pelo menos em alguns pontos aqui, isso para ser mais flexível, para não ir para o fundamentalismo. Hereges são os que não creem no que creio, né? E ignorantes são os que não sabem o que sei. E assim vai, eu sou a referência da humanidade para saber quem é você. E as caixas que me encaixo qualificam ou desqualificam aqueles que caminham comigo. Então eu estou apontando para todos os lados, esperando te enfurnar dentro de uma dessas caixas. Você sabe que comigo, esse meu trabalho, que é um trabalho, e eu faço questão que seja assim, que não se conecta a nenhuma filosofia específica, nenhuma religião, a nenhum mestre, a ninguém. Estou aqui só falando, e é aquilo que eu costumo dizer, eu sou um cara que tenta enxergar, e essa foi sempre uma situação, uma necessidade minha, e eu compartilho o que eu vejo, consciente de que vejo em parte, consciente de que a minha perspectiva da vida é condicionada aos meus limites, aos meus olhares, às minhas experiências, às minhas caixas. Mas já que é assim, eu tento expandir as minhas caixas, eu tento expandir os meus olhares, eu tento aprofundar a minha consciência para que a minha concepção de vida e de mundo também acompanhe esse movimento que que não é uma questão de escolha. O movimento sempre acontece, vida é movimento. Ainda que eu tente me fixar, me segurar, me apoiar, me enraizar em conceitos que me deem segurança, isso será no mínimo incerto, porque a vida se movimenta. Então eu posso ficar ali agarrado naquilo a vida inteira, dizendo, essa sempre foi meu pensamento, não se movimentou nunca nada. Bom, mas eu me contradirei junto com as experiências que me lembrarão que tudo muda. Agora, dentro dessa necessidade de colocar as pessoas numa caixinha, uma das perguntas que eu recebo muito, uma das questões que eu recebo muito é o seguinte: mas qual é a tua religião? Mas você acredita em Deus ou você não acredita em Deus? Mas você é isso ou aquilo? Mas olha, essa é uma pergunta muito recorrente, já foi mais, hoje parece que diminuiu um pouco. Felizmente, né? E eu sempre enxergo isso como uma necessidade, uma tentativa, ainda que seja inconsciente, de um processo de insegurança, de tentar me colocar dentro de uma caixa para saber, posso ouvi-lo com mais atenção, com um pouco mais de liberdade, ou perceberei, como eu já recebi algumas mensagens assim, eu sei qual que é a tua, tô percebendo que eu sou artimanha para convencer os incautos. Isso é o alarme ligado da pessoa que fica insegura mesmo. Agora, como muita gente me escreve perguntando qual a minha religião, eu escrevi um texto sobre isso e publiquei no livro Mensagens que Chegam pela Manhã. O nome do texto é Sobre a Minha Religião. Então, se você tem alguma curiosidade, você quer saber qual a minha religião, eu faço questão de compartilhar nessa leitura agora com você. Ao longo da caminhada, somos expostos a inúmeras correntes de pensamentos, doutrinas, teorias e afins. Não é só isso, nós vivemos em dias difíceis em que o fluxo natural se baseia em consumo, imagem, em que a estética está acima do conteúdo, as referências do eu ficam à mercê do julgamento da maioria. Deixamos de ser indivíduos e viramos massa, coletividade, medíocres. Coloque tudo no pacote e veja o quanto somos intoxicados, o quanto nossos sentimentos naturais e percepção ficaram entupidos. Entre em uma sala com muitos sons. Você só ouvirá barulho e não discernirá nenhum deles. Entre em uma sala com muitos odores. Será que você vai conseguir diferenciar mesmo cada um? Ou o que sentirá será a somatória de todos e o que vai acabar criando um outro cheiro? Olhe uma paisagem carregada de cores, imagens, uma rua lotada de gente, a multidão na arquibancada.
E o que você vai ver, além do volume, da massa, do produto da somatória de muitos? Agora me diga, o que de melhor podemos extrair dos discursos religiosos, das crenças, a não ser que façamos ao próximo o bem que nós também gostaríamos que fizessem a nós, que sejamos humildes, atentos e subversivos em relação à cultura vigente, como quem entende que não é a imagem ou o ter, mas é no ser, aquele que quase ninguém vê, que quem realmente somos. Qual religião estimula a ligação dos bichos que vivem na selva, da selva que cuida dos bichos, da natureza que, apesar de nós, nos cuida, alimenta, proporciona vida no planeta? Por acaso, os peixes nas profundezas do oceano têm religião, não? Qual a doutrina, o livro, os mandamentos de um lobo no oeste norte-americano ou do cachorrinho que mora na sua casa? E aquela criança cheia de simples doçura, percepção do que realmente importa, aberta a todos, disponível em amor inocente. Ela foi doutrinada em qual dos ismos? Com que mentoria? Somos parte disso. E o software da fé, chamada hoje de mente de Deus, já nasceu em nós. Nossa única tarefa é ver, é escutar, é perceber o que já está aí com simplicidade. Eu falava sobre a intoxicação a que estamos expostos só para lembrar que essa é a causa pela qual acreditamos que são os ritos, as caixas, as doutrinas, os ismos que nos levarão a algum lugar. Agora diga-me, que religião está além do que naturalmente eu posso ser e fazer por quem precisa? Eu preciso de uma doutrina para saber o que faz bem, de um livro para entender o que é natural em todos os seres, nos bichos, na natureza e mesmo em mim e em você. Que diferença faz se eu acredito que o céu é de ouro, de algodão, se parece com um hospital, nosso lar, ou existe um dos mundos paralelos, ou se é cheio de virgens? O que muda isso se é dentro de mim? O que muda se chamo Deus, de Alá, de Javé, de nada, de natureza, de energia, não dou nome nenhum, acredito, não acredito? O que muda? O que muda além de nossas bobas ambições e a capacidade de discutir, de brigar, de matar pelo que não tem a menor importância? Você quer saber a verdadeira religião, não? Então viva a sua vida com simplicidade. Resgate o dom de ver que todos nós um dia já tivemos. Subverta os conceitos do fluxo dos dias de hoje, do pensamento de massa condicionante e perceba a vida como milagre. Vida como milagre. Com o coração cheio de gratidão. O resto, as discussões, as teorias, as teologias, os ismos, quem está certo e quem está errado, quem sabe mais e quem sabe menos, quem é mais experiente ou menos experiente, quem conhece mais letra ou menos letra, olha, o que não fizer diferença, a isso chamemos de religião. A minha é a mesma dos peixes, é a mesma das lesmas, é a mesma das crianças. Se essa tiver nome, chame essa de minha religião.